Ardengue, bom dia. Bom dia, Sabrina, tudo bem? Tudo certo. A gente acabou a entrevista anterior aqui, que estávamos tratando da questão do desassoreamento, mas eu pedi um flash do diretor nos contando de um navio movido a energia eólica que foi inédito, assim, que ele acompanhou ontem lá no Porto de Rio Grande. E é esse olhar que a gente tem trazido aqui no Jornal da Mix de atualizar né, a nossa visão de mundo, até pela necessidade. Todos os dias a gente tem falado da COP29, das alterações climáticas, então uma série de comportamentos, escolhas e condutas que precisamos ter. E ontem nós tivemos aqui no Jornal da Mix conversando com a secretária de Educação do Estado, em função de rematrícula, mas também olhando no investimento no ensino médio, por duas razões que tem se ampliado o turno integral. Primeiramente, pela pandemia, que afetou muito as duas pontas, segundo a secretária Raquel Teixeira, a quem estava ali no letramento e quem estava saindo para o ensino superior. E, então, um avanço de turno integral. E o outro que é a questão de preparar esses jovens para um mundo complexo. Então, na necessidade de investir em habilidades e competências, porque não existe um panorama e um futuro fechado e quadrado para eles. Eles terão que estar prontos a fazer escolhas no mundo que tem mudado com muita frequência. E, para que o ouvinte entenda, o Paulo Ardengue tem trabalhado dentro da sua empresa Wise Innovation junto a prefeituras. A gente acabou de passar por uma eleição municipal. E aí, Arden, queria te ouvir a respeito disso. Quanto as prefeituras e os governos de estado também têm se aberto ou estado atentos a esse perfil que ontem eu fiquei feliz de ouvir a secretária, de entender esse mundo complexo, entender que existem vagas sobrando na área de TI e para que mercados podemos ajudar a preparar esses jovens. O quanto as prefeituras brasileiras estão sensibilizadas, como é que tu percebes da tua experiência, o que pode ser feito? Então, Sabrina, primeiro, obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix. Essa é uma pergunta super complexa, né? Porque a gente falar de educação é super amplo, né? Envolve desde a educação infantil, ensino fundamental, médio, técnico, superior, né? E eu acho que aqui tem um grande dilema para as prefeituras e para a educação no Brasil como um todo, é que a educação ao longo do tempo ela foi se fragmentando. Então, do ponto de vista da gestão da educação, as prefeituras, elas, em razão da LDB e da Constituição Federal, têm aí o desafio de dar conta das vagas de educação infantil e de fazer a gestão do ensino fundamental, enquanto que o Estado tem o desafio de parte do fundamental, médio e técnico, e a União tem o desafio de orquestrar e fazer investimentos no ensino superior. E essa fragmentação, Sabrina, ela prejudica muito a qualidade da educação e esses movimentos que envolvem essa formação para a nova economia, essa formação tecnológica, porque são três instâncias que cuidam de sistemas diferentes. Então, eu tenho sistemas de ensino fragmentados que conversam muito pouco, enquanto que o que acontece de fato na vida acontece nas cidades. E as prefeituras pelas quais eu tenho trabalhado e tenho percorrido, eu tenho defendido junto com secretárias e secretários municipais de educação que a gente precisa, com muita urgência, quebrar a lógica dos sistemas de ensino e construir ecossistemas de aprendizagem. E os secretários municipais passarem a não ser os secretários da rede municipal infantil e fundamental, e sim serem secretários da cidade, né? Conseguirem, de certa forma, orquestrar e trabalhar em conjunto com o Estado, em conjunto com a União, porque, afinal de contas, os talentos que nascem na cidade vão ser os talentos que, ao longo da jornada, vão se formar, vão entrar no ensino superior, vão buscar um ensino técnico. E com relação ao ensino técnico, em Pouco, especial,
Desculpa te Diga. interromper, mas só para fixar isso, que é um pouco que já se consegue pensar e visualizar um pouco melhor, penso na área da saúde. Quando se pensa em sistema de saúde, claro, se olha muito para a questão do SUS quando é gestão pública, mas necessariamente tem se dialogado com hospitais da iniciativa privada e fazendo essa gestão de vagas, gestão de leitos. Então, isso no setor de saúde foi se acostumando, mas é uma construção, né? É nesse sentido que tu falas desse olhar de ecossistema de aprendizagem, em que o gestor público, ele seja um gestor da rede de ensino como um todo, dialogando com o particular e com o público, não? Exatamente isso, né? Então, a gente tem um caminho muito natural de se responsabilizar no setor público por aquela fatia que a lei e que o orçamento me direcionam. Mas aí causa um grande problema de compreensão dos pais, um problema de compreensão dos alunos, porque são culturas organizacionais muito diferentes. Então, na educação infantil, eu entro numa rede municipal. E aí eu tenho os desafios de ter vaga ou não, eu tenho os desafios de ter uma metodologia construtivista ou não. Eu vou para o ensino fundamental, que normalmente eu vou para uma escola municipal. Nessa escola municipal eu tenho os desafios do fundamental, eu tenho uma filosofia e uma política pedagógica, e depois eu vou, isso eu estou falando na opção de estarmos na escola pública, eu vou para a escola estadual. E na escola estadual eu tenho um novo arranjo, uma nova gestão. Então acho que o primeiro ponto, Sabrina, é nós buscarmos uma visão de futuro em comum para municípios, Estado e União, respeitando os contextos locais, né, e respeitando e aproximando essa rede, esse ecossistema, incluindo nesse ecossistema o setor produtivo, que eu acho que é um outro grande desafio no Brasil. A gente afastou as empresas, o setor produtivo, a matriz econômica, da realidade das escolas, do penso pedagógico. E se a gente vai comparar os países que hoje estão mais avançados, e aí um destaque para Singapura, Japão, China, né? A Ásia ocupando os primeiros lugares do PISA, que é o índice que mede a qualidade da educação, esses lugares estão trabalhando sempre muito próximos das grandes empresas, sempre trabalhando numa orquestração única de cidade, estado e país. Então a gente precisa, na minha opinião, a grande inovação para 2025 nas prefeituras é construir esses ecossistemas de aprendizagem locais. Aí eu quero trazer da tua experiência, né, de bastidor aqui, né? A experiência que o Paulo Ardengue teve na Prefeitura de Porto Alegre. E eu me lembro das tuas idas e vindas à Procuradoria-Geral do município para se conseguir fazer a contratação para colocar os laboratórios, né, de informática dentro de algumas escolas municipais, que eram containers, que se tinha ali os iPads, as crianças tendo um pouco no sentido de representatividade, de saberem que existe aquela possibilidade, que aquele é um mercado que pode ser almejado, colocar isso dentro da realidade e das expectativas de futuro delas. Só que existe toda uma legislação enrijecida nos sistemas públicos. Enquanto quando a gente fala disso, o quanto se consegue fazer isso e que tipo de disposição o gestor tem que ter para conseguir avançar e criar essa relação do ensino público, com todo o letramento e numeramento garantidos, mas também uma expectativa de novos mercados que deem visão de futuro, que possa fazer com que esses estudantes estejam almejando outras coisas. Que boa lembrança, Sabrina. Me fez lembrar dos laboratórios Maker e de todo o desafio que foi implementar esses laboratórios Maker, né? Acho que aqui tu toca em 3 pontos importantes, né? O primeiro ponto é que a organização burocrática, né? Esse modelo organizacional das prefeituras e das secretarias de educação, ele é muito aquém do que a gente precisa como resposta nesse modelo educacional, né? Então, essas leis, essa dificuldade de orçamento, sem dúvida nenhuma, comprometem. O segundo ponto é que os laboratórios lá, Makers de 2018, 2019, eles tinham como objetivo trazer algo novo e diferente para o turno integral.
Então, é aproveitar e complementar o tempo do turno integral com atividades relevantes e que aproximassem os jovens de possibilidades de empreender e de desenvolver competências e habilidades ligadas a essa nova economia. Então, lá eles aprendiam a programar, pilotar drone, fazer edição de vídeo, muitas coisas legais que dá para fazer no turno inverso e que existem leis que nos permitem. Inclusive, o Plano Nacional de Educação direciona muito atenção para a questão das escolas de educação integral. E aí vem o terceiro ponto, que é... Uhum. Oi. Que é Não, por favor, terceiro ponto. Que é a infraestrutura das escolas para receber esses laboratórios e o formato de como a gente pode fazer isso. Então, hoje existem leis que nos permitem fazer isso com parceiros que não são apenas as escolas, então organizações da sociedade civil, que foi o que a gente foi buscar lá na época, e que nos permitem. O desafio é ter esse modelo mental para pensar diferente e para ter a resiliência necessária para vencer esse modelo organizacional burocrático cheio de leis. Deixa de ser um letramento também. Já estamos aqui sobre a hora, mas a gente gosta de livro e eu queria então que tu chamasse os nossos ouvintes para o lançamento do teu livro agora, dia 19 de novembro, Inovação em Governos. Então, fica o convite para todo mundo que está nos escutando, na Associação Comercial de Porto Alegre. Eu vou estar junto com o meu querido amigo Santiago Uribe, que é um agente importante de inovação em Medellín, e com o Rafael Bequelin, que é o coautor desse livro. A gente vai estar falando sobre inovação em governos, vai estar falando sobre o futuro das cidades e também vai estar falando sobre o futuro da educação. Muito obrigado, Sabrina. Isso, e como eu também, além de livro, eu gosto de notícia, tem a renovação, Wise Innovation até quando e o que vem por aí? Então, a gente está passando aí por um momento de mudanças, né? E a Wise Innovation, então, a partir de 2025, passa a virar um capítulo muito importante, mas passa a ser chamada como GovUp, né? Um governo com Muito mentalidade breve, então. de startup. Muito em breve. A gente Falaremos... volta a falar isso. Voltaremos a falar como GovUp.